Dani, você dorme bem? Muito bem. Eu até gostaria de dormir melhor em poucas horas. Essas pessoas que dormem 4 horas e aí estão absolutamente felizes e satisfeitas, é a inveja maior da globalização. Conheço, Zelinda, minha terapeuta. Mas aí não tem competição com esse tipo de gente, porque eles fazem 12 vezes mais coisas do que a gente, né? Exato. Dani, você tem um sonho materno? Não, Mas qual foi a última música que você cantou? Agora, no chuveiro. eu acho que eu estava cantando Maria Rita agora. Acho que era Encontros e Despedidas. Como que é? Danadinho. Olá, gente! Eu sou Denis Antunes para mais um Denis Antunes se isola. Hoje, com ela, uma atriz absolutamente fenomenal, sensível, que canta da ZL para o mundo, Dani Moreno. Vida louca, mano. Você ser da ZL, isso faz naturalmente que eu goste mais de você. Muito obrigada. A gente se entende, né? A gente se entende. Dani, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o convite, de você estar aqui com a gente, batendo essa ideia em tempos tão difíceis. Muito obrigado. Imagina, prazer é todo meu. Embora essa pergunta pareça um pouco genérica, você pode dar o recorte que você quiser. O Tá. que tem te dado mais prazer nesta quarentena? Trabalhar em prol do veganismo. Dani, eu te acompanho nas redes sociais e você sabe usar as redes sociais muito bem a teu favor. Eu fico muito curioso, Obrigada. muito, muito mesmo. Eu É fico sem curioso. querer. Entendi? É sem querer. É mesmo? Essa justamente seria a minha pergunta. Como que você usa as tuas redes sociais e se você faz um controle dela em prol do teu trabalho ou em prol da tua imagem, como é que você trabalha efetivamente, de modo muito prático, nas suas redes sociais? Não, não tenho planejamento. Não tenho uma pessoa que trabalhe para me dizer o que eu devo postar ou não, nem o que ficaria mais bonitinho no feed. Eu antigamente até olhava aquela coisa de melhor horário de postar, que tem mais, né, interação. Até isso eu abandonei. A gente já vive principalmente nas redes sociais, tem uma coisa tão planejadinha, quadradinha, forçadinha, todo mundo com bastante preenchimento, aquela coisa toda assim plástica, que eu abandonei completamente todo tipo de macete. Eu posto quando me dá vontade. A única coisa que eu tenho de lei no meu Instagram é a Segunda Sem Carne, que eu posto desafio toda segunda-feira. E a segunda-feira é mais ativa nesse sentido. Mas de resto, eu vou postando o que o meu coração manda mesmo. Até por isso você alcança as pessoas, né? Na verdade, o meu Instagram ele é completamente orgânico, absolutamente orgânico. Não tem nada impulsionado, patrocinado, nada, nada, nada. Tudo que você vê ali é exatamente do jeitinho que é. Então, eu acho que se vem crescendo de alguma maneira, é justamente por isso. Concordo com você. Essa tua rotina da quarentena, o que tem te deixado motivada, feliz, para cima, neste caminho da luz? Assim, de modo muito prático mesmo. O que você tem feito no teu dia a dia que tem te deixado viva, literalmente viva? Tá. Meu trabalho com a Sociedade Vegetariana Brasileira definitivamente é uma coisa que tem me acordado com aquele foguinho, sabe? Uhum. De trabalhar, de fazer. O que tem me mantido muito bem é a rotina, que por mais que eu não tenha uma rotina de horário, mas a rotina de acordar, o café da manhã aqui em casa é um ritual. Eu amo fazer o café da manhã, para mim o portal, o primeiro portal que eu abro. Então, isso tem me mantido muito feliz. Acordar, ter o ritual do café da manhã, aí abre o computador e aí vai para cima das coisas que me motivam através da causa. Eu acho que trabalhar por uma causa, para mim, uma causa que eu acredito há tanto tempo e que eu não tinha tido até então coragem de peitar mesmo, por medo de falhar e abraçar essa causa e lutar por ela de uma forma muito genuína e aberta, para mim está sendo muito legal. Eu tenho influenciado muitas pessoas até sem querer, porque quando eu falo sobre o veganismo e o vegetarianismo nas minhas redes, eu não falo para pregar, eu falo para mostrar. Então, gente, olha aqui, isso aqui é o que eu estou estudando, isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente está falando de pessoas, animais e planeta.
A gente não está falando só de tirar alguma parte do seu prato. A gente está falando de um todo, de um ecossistema, de um planeta, da nossa mãe natureza. Então, quando eu falo disso, como você pode perceber, já me dá uma satisfação. Então, acordar para falar sobre isso, para mim, tem sido incrível, porque acordar para fazer arte tem sido um pouco complicado. Quando que surgiu, Dani, essa necessidade tua por esta questão do vegetarianismo, do veganismo? Ela partiu, em princípio, por uma necessidade alimentar ou foi o contexto, o meio ambiente, essa aproximação que você tem com os bichos? Você consegue distinguir? Ficou claro a minha pergunta? Ficou. Eu cresci numa família que resgatava animais, né? Meu avô resgatava animais, meu pai resgatava animais, cachorro, enfim. Eu cresci com muito bicho ao meu redor. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Ao mesmo tempo que eu cresci com muito bicho ao redor, eu cresci numa família que acreditava que fazer churrasco todo fim de semana era legal. Então, para mim, eu nunca consegui associar uma coisa à outra, né? Aí, depois de muito tempo, em dezembro de 2011, na semana do Natal, eu estava decidindo o que eu ia fazer pro Natal e eu tava brincando com o meu cachorro e eu falei pra ele: "Ah, já sei o que eu vou fazer, Bob. Eu vou fazer um pernil de Bob, eu vou assar você". Aí eu falei: "Cara, se o porquinho tivesse no meu quintal, ele teria nome. Se o franguinho tivesse no meu quintal, ele também teria um nome. O boi, a vaca, porque eu tenho empatia com os animais. Se eu tenho empatia com os animais, eu não tenho coragem de matá-los. Se eu não tenho coragem de matá-los, por que eu terceirizo? Eu preciso de carne?" Aí eu comecei a pesquisar. Naquele dia eu parei de comer carne. Eu continuava tomando leite, iogurte, queijo, ovos, mesmo tendo total noção do que acontecia na indústria. Mas eu acho que no fundo, ali na minha cabeça, eu achava que já estava fazendo o suficiente, sabe? Uhum. Aí eu já resgato bicho, eu já parei de comer carne, tá tudo certo. E sim, todo passo tem que ser celebrado. Mas sim, a gente sempre tem que pensar no próximo passo da evolução, né? Nesse sentido. Aí eu descobri que no queijo existe uma substância chamada caseína. Ina, ela vicia. Ela é feita para te viciar. Ela é colocada ali para você virar escravo daquele sabor, daquele paladar. Dani, você sofre muito ainda com essa tua escolha? Você precisa arcar com muitas consequências? Ou seja, eu sempre fico pensando naquelas piadas sem graça do tio no domingo, fico sempre pensando nas pessoas tentando te provocar, ou no interesse que as pessoas têm em fazer você sair deste caminho, né? Eu fico pensando assim, o ser humano às vezes ele pode ser tão besta, tão tonto nessa necessidade que ele tem de, Dani, olha isso aqui que gostoso. Você sofre com isso ainda hoje? E como que você lida com estas chatices? Eu descansei. Eu no começo eu até tentava dar palestrinha, sabe? Quando a pessoa vinha me questionar ou me falar, ai, você não sabe o que tá perdendo. É sempre essa a frase. Você não sabe o que você tá perdendo. Aí eu olho pra pessoa e falo, eu sei sim. Eu comia isso também. Não tô perdendo nada, não. Valeu. Eu já não tenho mais muita paciência. Claro, claro. Mas, normalmente, Denis, as pessoas que mais são ofensivas diante desse assunto são as pessoas que mais se sentem culpadas com a dieta que elas têm. Claro. E isso eu tenho como exemplo algumas pessoas que sempre desdenharam e fizeram piadinhas e ultimamente viraram vegetarianas e vieram me contar. Então, eu comecei a ver isso tudo como uma grande oportunidade de explicar numa boa o porquê. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas nem o queijinho. Eu falo, cara, não dá para comer queijo. Mas por quê? Eu falo, porque o leite é do bezerro. O leite ele foi feito para engordar um animal de 120 quilos para ele ter aproximadamente meia tonelada no menor tempo possível. Eu não sou um bezerro. O leite vai agir no meu organismo da mesma forma. Então, vai ter espinha, vai ter inflamação, vai ter. Nos meninos, ele causa até excesso de mama, porque ele aumenta os hormônios, enfim, tem 1 milhão de coisas. Aí a pergunta, mas e o cálcio? Eu falei, então, o leite realmente tem muito cálcio.
mas ele é um alimento ácido, ele acidifica o seu organismo. Então, o seu organismo não absorve o cálcio que você precisa através do leite. Aí você pode comer a couve, enfim. Como você pode ver, eu fui estudar, porque se eu não tivesse, eu passei muito tempo sem ter argumento. E as pessoas não respeitam a empatia, mas as pessoas respeitam dados. Ótimo. Mas piadas, principalmente de bêbados em churrascos, acontecem. Imagino. Muito. Espero que eu não tenha te oferecido nenhuma, viu, Dani, ainda. Mas fica tranquilo que se me oferecer piadinha, eu vou te responder. Maravilhoso. Com dados e Maravilhoso. amor. Você sabe, Dani, não, isso é fundamental, porque a ignorância, ela é combatida com estudo sempre, né? E não só você tem a oportunidade, porque eu também acho que essas pessoas as que mais criticam são aquelas que, no fundo, possuem alguma espécie de culpa ali. Como esses homofóbicos que matam gays, ali no fundo sempre tem algo muito mal resolvido. E aí você se vê numa oportunidade de oferecer ensinamento, conhecimento e informação a esta pessoa. E não só você transmite para o outro, como você mesmo se fortalece. Maravilhoso ciclo. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Nosso programa tem 2 quadros. Olha só que chiquérrimo que a gente tá. O primeiro quadro, Dani, ele é análise de texto. Ou seja, o que seria isto? Eu vou ler alguns textos que eu previamente escolhi e você vai fazer uma breve análise. Análise de texto com Dani Moreno. Primeiro texto, Dani, abre aspas. A recalcada pisa, Falciane conspira para despertar inveja alheia, eu tenho dom. Ludmilla em Cheguei. Analise. Pessoa com bastante autoconfiança e autoestima elevada. Segundo texto. Eu tenho tempos bobos e coragens absurdas. Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Analise. Eu sou um ser humano. Terceiro texto. Ok. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Do Beatle Paul McCartney. Analise. Fato. Analisou com profundidade. Maravilhoso. Mudando um pouco de assunto, você já foi confundida com muita gente na rua? Com outra pessoa que não você mesma? Opa! Eu fico perguntando isso, Dani, porque eu já te falei inúmeras vezes o quanto eu ainda fico chocado com a tua semelhança com a Maria Rita. E aí eu fico perguntando, será que você passa por isso na rua? Ei! Como que é isso para você? Com outras artistas, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi Priscila Fantin, Maria Rita, Elis Regina. Eu já ouvi... Nossa, uma que eu tenho escutado muito, Lucélia Santos, quando ela era nova. Já escutei de umas 3 pessoas em uma semana. Verdade. E cada semana eu sou premiada com uma. Sim, ótimo, maravilhoso. Você sabe que é engraçado isso, né? Porque a gente... artista, a gente tem vocês, né, que estão aí na indústria cultural, no entretenimento de forma mais... vocês estão na televisão, né? É muito sugestivo isso. É massa, né? É um entretenimento mais massivo, né? É massa mesmo. Sim, e aí é engraçado o quanto que as pessoas e o mundo, Dani, só na Rede Globo a gente tem 5 novelas, na Record mais algumas, no SBT mais outras, e aí a gente tem Netflix, tem Amazon, então as pessoas veem as outras, mas não conseguem associar exatamente, né? Aquele rosto é um rosto que me é muito familiar, mas não sabe de onde que vem, né? Então eu fico imaginando, você estudou comigo, você não sei o quê, fico imaginando isso. Onde você estudou? O que você fez? Eu te conheço. Você parece aquela menina da novela. A gente escreve o teu nome no Google, Dani, e é muito rápido a informação que chega, que eu fiquei assim, falei, caramba, porque você é nova e você já fez tanta coisa e você passou pelas maiores redes de televisão do país. Você já trabalhou na Rede Globo, você já trabalhou no SBT e atualmente você está em contrato com a TV Record. Inclusive, Dani, pararam as gravações, né? Devido à Covid-19, elas estão paradas. É isso? Só esse parênteses.
Estão suspensas, as gravações foram adiadas por tempo indeterminado. Tá. Existe alguma diferença de uma para outra? E eu pergunto isso, existe alguma diferença técnica? Existe alguma diferença do CNPJ? Ou seja, uma empresa ela lida melhor com determinados assuntos do que outra? E como que é o alcance com o público? Faz esse panorama geral, Dani, da diferença entre Globo, SBT e Record. O SBT foi a minha primeira casa, foi a primeira emissora onde eu trabalhei. Em 2011, fiz Amor e Revolução no SBT e foi a empresa que me ensinou a fazer novela. Então, eu não só tenho gratidão, como eu tenho um amor imenso àquela emissora, a todos os diretores que me ensinaram a fazer o que eu faço hoje. Eu vivo disso graças a eles. Eu voltei para lá alguns anos depois e definitivamente é uma das casas mais acolhedoras que existem. E eu acho também que é porque existe somente um produto de teledramaturgia na casa. A Rede Globo, eu me senti um grãozinho de areia no meio de uma praia imensa. É uma emissora, eu tive uma personagem muito grande dentro de um produto das 9, do horário nobre, com um tema muito pesado, importante, e me deu um retorno na época de mídia muito grande, de mídia fora de lá, né? É uma casa onde você trabalha por visibilidade e não por dinheiro, porque a verdade é essa, a Rede Globo não paga tão bem quanto vocês acham que paga. E eu gostei muito de trabalhar lá por ver essa grande máquina, porque definitivamente é a maior emissora da América Latina, não tem o que falar. Eles são impecáveis em todos os sentidos. Foi muito legal trabalhar lá, porque eu aprendi o preciosismo, eu aprendi uma linguagem diferente que o SBT me ensinou. O SBT, na primeira novela que eu fiz, eu aprendi uma coisa mais quadradinha, tanto de enquadramento, de posição, de luz, de tempo de texto, e a linguagem da Rede Globo me deu outra visão. Então, eu acredito que eu tenha enriquecido um pouco mais minha bagagem. E de lá eu voltei para o SBT, que aí foi como eu disse, né? E aí, de repente, eu fui cair numa novela bíblica na Record. Uma coisa interessante é que o SBT, ele tem um público muito fiel. É um público que me trouxe muito carinho, principalmente quando eu trabalhei com novela infanto-juvenil, assim. Foi um reconhecimento muito grande, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, e a Rede Globo me deu muito reconhecimento nas ruas. Na Record, eu fui para outro nicho. É um público que assiste a Rede Record atrelada à religião também. As pessoas que assistem novela bíblica, elas realmente gostam daquele tema, então ela me trouxe um público muito afetuoso também, muito querido. A Rede Globo e a Rede Record, em quesitos técnicos, são muito parecidas. A galera que estava na Globo foi para a Record, então para mim foi muito familiar trabalhar com aquelas pessoas. O mais legal foi trabalhar com a linguagem de novela bíblica. Então, uma coisa que me ensinou muito foi decorar o texto ipsis literis. Eu não podia errar uma vírgula daquele texto, porque está na Bíblia. Então eu não posso alterar aquilo. E aquilo para mim foi ótimo, porque eu sou a rainha do caco. De botar umas palavras onde não existem, né? Terminar as frases com algumas palavras aleatórias, que é o que eu tenho feito agora em Amor Sem Igual, que é uma novela contemporânea dentro da Record. E foi muito legal ver a diferença de identidade entre uma superprodução bíblica e uma superprodução contemporânea. E aí eu voltei para o meu... Agora, eu voltei com mais disciplina, mas para o meu lugar de conforto, né? Então, eu estou mais solta para falar as coisas que eu acho legal de colocar para personagem e criar umas coisas. Então, por exemplo, a Furacão tem vários cacos como Mano do Céu, você da ZL deve entender o que eu estou falando. O nosso segundo quadro chama-se Enquete Escolar. Perguntas toscas para respostas sinceras. Eu vou te dar, Dani, não sei se você chegou, eu acho que você fez muito isso. Na escola tinha um caderno que a gente respondia alguns questionários. Você lembra disso? Pegou essa moda? Maravilha. Claro! Maravilhoso.
E é um ping-pong, Dani. Então, assim, eu vou te dar um ponto e um contraponto e você escolhe o teu ponto, ok? Vamos lá. Hanson ou Backstreet Boys? Backstreet Boys. Sol ou lua? Lua. Vinho ou cerveja? Vinho. Você prefere ser feliz sendo pobre ou você prefere triste, mas com muito dinheiro? Ah, feliz e pobre. Eu já sou, já é mais fácil. Zona de conforto. Infância ou adolescência, Dani? Ah, infância. Dor de dente ou dor de corno? Dor de dente. Chinelo ou salto alto? Ai, chinelo. Casamento ou carreira? Casamento. Hoje. Você prefere rir ou você prefere se emocionar? Eu prefiro me emocionar. Num quarto escuro, você tem a possibilidade de colocar um rato ou uma cobra. Qual você escolheria? O rato. Maravilhoso. Dani, muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você desse alguma sugestão de alguma obra de arte. Então, pode ser livro, filme, série, documentário, alguma coisa que você possa nos oferecer. Música, algum álbum, alguma coisa, alguma obra de arte que você possa sugerir para a gente. Olha, eu vou sugerir então um livro e uma série que eu assisti há pouco tempo que mexeu muito comigo. Malala, por favor, leiam Malala. Esse livro é extremamente importante, principalmente para as mulheres e homens. Leiam também para vocês entenderem o lugar de fala, tanto nosso quanto de vocês. E Nada Ortodoxa é uma série que está passando, que está no Netflix. Tem só uma temporada por enquanto e ela é fantástica. Dani, muito obrigado pelo papo, viu? Muito obrigado. Imagina! Eu gosto dessa tua disponibilidade. O pouco tempo que a gente se conhece, eu gosto muito dessa sua, sim, você sempre disposta e tá sempre para cima. O teu desenho de voz é sempre um desenho de voz no alto astral. Eu gosto disso em você. Obrigada, Denis, obrigada mesmo. Verdade, e é contagiante. A gente está vivendo numa época tão assustadora e tão sombria que a gente é contaminado só por coisas ruins. Espero que você possa contaminar com a tua energia, com essa disponibilidade, com essa tua disposição. Muito obrigado mesmo pelo papo. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Hoje o Denis Antunes Cisola foi com a atriz e cantora Dani Moreno. Espero vocês na próxima semana e tchau e tchau. Melhor ainda é poder voltar quando quero.